Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Congrau Mod Hub Obras Sem Filtros. E criamos esse podcast com o intuito de trazer informação para vocês, telespectadores, pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais sobre a realidade verdadeira sobre construir em Portugal, assim como investir. E para nós inaugurarmos o nosso podcast, trouxemos aqui um tema de peso, que é um tema que está muito relevante nos tempos atuais cá em Portugal e também em todo o mundo, que é construção modular. E mais a fundo ainda, se vale a pena investir nesse tipo de construção. E para falar do tema, ninguém melhor do que uma pessoa que criou um produto de excelente qualidade, que é as casas modulares da Congrau Mod Hub. Então, tenho aqui como convidado o engenheiro Vitor Bondim, CEO da Congrau Mod Hub, assim como também trago conosco como participante e convidado especial Luiz Miguel Marques, que é uma pessoa que vem acompanhando as tendências da construção em Portugal ao longo das décadas, já realizou construções pessoais, já construiu a sua própria casa em construção tradicional e continua acompanhando de perto investidores que buscam soluções construtivas e tem, como trabalho dar orientação a esses investidores para eles tomarem uma decisão mais acertada e aonde colocar o dinheiro deles. Então, sejam muito bem-vindos, engenheiro Vitor e Luiz Miguel. Obrigada por terem vindo participar do nosso podcast. Obrigado pelo convite. Muito boa tarde, vamos começar aqui esse primeiro episódio do podcast nas casas modulares. Vai ser um prazer aqui trazer com um pouco desse mercado do português e também para fora. Ok, então eu já venho aqui lançar logo uma pergunta para você, engenheiro. Foi você, que tem 20 anos de experiência, mais do que 20 anos de experiência na construção civil e já trabalhou com várias empresas em todos os tipos possíveis de construção. Por que que você decidiu embarcar nessa aventura que é construir numa modalidade modular? E por que que você acha que isso traz alguma relevância para a realidade construtiva de Portugal hoje? Esse projeto ele surgiu depois de uma década aqui em Portugal em fazer casas, fazer construção de raiz e remodelações e reabilitações. E o problema grande aqui do mercado era mão de obra. Esse é um problema muito conhecido por todos e quem vive o mundo da construção civil sabe que a maior dificuldade é um número grande, né, de oferta e pouca demanda. Então a gente não consegue atender aí toda a oferta do mercado e se prejudica um pouco com a mão de obra, recurso humano, e precisa trazer gente de fora, tem toda essa questão da imigração. E vendo, analisando o mercado, vendo outras metodologias, escrevemos aí esse tipo de projeto, né, que é construção modular, e fazer casas fora do terreno e levá-los para o terreno. Mas então, Luiz, do ponto de vista do investidor, ou seja, você que tem contato com essas pessoas que têm, não é, esse capital, que busca, entender aonde colocar esse capital, por que que esse tipo de construção traz mais-valias, se é que traz, para o investidor? O próprio conceito construtivo da construção modular oferece uma rapidez de resposta que a construção tradicional não consegue, não é? Uhum. É frequente, é normal uma construção tradicional de demorar 2, 3 anos a ser concluída. A construção, há vários tipos de construção modular, mas na construção modular, num ano consegue-se entregar ao cliente. Partindo do princípio que a parte burocrática também funciona bem, não é? Então isso é bastante atrativo para o investidor na medida em que consegue ter o dinheiro menos tempo parado ou menos tempo investido num projeto e fazê-lo mudar mais rapidamente, não é? A liquidez é bem exatamente, quer dizer, é completamente diferente. Um investidor que tem 100 ou 200 mil euros para investir numa casa, ficar 3 anos à espera de rentabilizar esses 700 mil euros, outra coisa, e sei lá, eventualmente ter, imaginemos, 60 mil euros de lucro. E é completamente diferente, com o mesmo dinheiro, eh, fechar uma casa num ano, vendê-la, usar esse dinheiro para fechar outra casa no ano a seguir, e o mesmo dinheiro para fechar outra casa a seguir. Quer dizer, eh, conseguindo ter uma margem de negócios mais pequena, no mesmo prazo de tempo, 3 anos, consegue duplicar a margem de negócio do total, não é? Obviamente que é bastante apelativas. É um fluxo muito mais rápido, muito consegue assegurar essa liquidez e fazer de novos investimentos
ao longo dos 2023 anos, né, um volume maior do que faria mesmo. Então, para vocês, na perspectiva de terem contato com essas pessoas que têm esse capital e também na perspectiva do construtor e da pessoa que monta um negócio unindo o investidor com o construtor, vocês acreditam que vale mais a pena fazer esse investimento para construir e vender ou para construir e arrendar? Uma coisa não impede a outra. Agora estamos num momento único em Portugal, que é a enorme falta de construção habitacional cá em Portugal, e estamos a ver um paradigma que a construção modular está a dar resposta, mas não é só a construção modular que está a dar resposta, não é? É preciso a parte burocrática, o peso burocrático de licenciamento, facilitar também esse processo. A construção modular é rápida, mas não é rápida só dia, tem que ir por trás de um processo. Ah, é claro, quando estamos a falar do tipo de construção consegue finalizar-se muito mais rapidamente, estamos a dar mais esforço ao mercado que o mercado precisa urgentemente. Uhum. Agora vamos pensar no ponto de vista de valorização do imóvel, que é uma pergunta que já nos fizeram muitas vezes cá, na Condral, que é: depois que essa casa está pronta, o banco avalia no mesmo valor que uma casa em alvenaria ou não? Qual que é a opinião de vocês ou a realidade que vocês já viram com essas avaliações bancárias? A construção modular hoje ela tem o mesmo valor de uma casa tradicional, em betão armado, em alvenaria. Hoje já não tem essa diferenciação, né, entre o tipo de construção, porque toda a técnica adotável por uma construção modular assemelha a técnica da construção tradicional. Porque é normal pessoas terem o tal preconceito com uma tecnologia diferente, uma forma de se construir diferente daquilo que se habitualmente fazia há muitos e muitos anos. E você é português e você já teve contato com vários tipos de construções. Qual que foi a sua primeira reação quando encontrou, não é, esse método construtivo, quando se deparou com essa forma de construir diferente? E o que que você tem a dizer, né, passando por construção tradicional e agora sendo uma pessoa que incentiva investidores a escolherem a construção, modular. O que que você tem a dizer com relação a esse mind shift que as pessoas têm que ter relacionado ao tema? Eu sou bastante oportuno. Hum. Eu, ao longo dos anos, tenho vindo a perceber precisamente aquilo que disse o Vítor, que é uma grande dificuldade em encontrar equipas capazes, equipas técnicas, com capacidade para desenvolver, para pegarem projetos, desenvolvê-los até ao fim e fechá-los bem fechados. Ou seja, é natural que quando se fecha uma casa, há sempre aqueles problemas que é necessário resolver, surge sempre qualquer coisa, mas coisas pequenas, não são coisas graves. Agora, encontrar boas equipas técnicas para fazer esses trabalhos, ao longo dos anos tenho vindo a notar cada vez mais essa dificuldade, até chegar a um ponto que comecei a pensar que tenho que encontrar uma solução alternativa. Era muito fácil, quando eu estava mais dedicado a esta área da construção tradicional, era muito fácil falhar prazos de entrega, falhar orçamentos. E há várias razões para justificar porque é que isso acontece. Muitas vezes o dono da obra pensa que é o construtor que está a querer vir ao bolso, que está a querer buscar mais algum dinheiro para ganhar mais ao livro, mas não tem nada a ver com isso. Esse boom que teve, não é, a nível de qualidade, daquilo que se fazia 25, 30 anos atrás, para o que se faz hoje, isso decorre pelo quê? Pelos materiais que hoje existem e deixam de existir? Eu vou deixar o engenheiro responder essa questão, visto que é a pessoa quem desenvolveu, não é, as casas modulares da Congrau e escolheu esses materiais mesmo a dedo. Cada ano, eu acho que cada vez mais as empresas fabricantes, né, tanto aqui em Portugal como fora do país, têm investido muito em tecnologia. E a construção tradicional, ela realmente está um pouco a perder força, no sentido que vem novas tecnologias, novos materiais, e se fazem exposições em feiras, né, espalhado pelo país, são da nossa casa, e temos percebido isso. Cada vez mais, né, as pessoas estão tendo acesso a esses materiais, conhecendo novas metodologias, e isso faz com que as pessoas sintam-se um pouco mais confortáveis em mudar, né? Era muito naquela questão de ser conservador e pelo tradicional, e hoje já estão abrindo mais a cabeça
para novas metodologias construtivas, o que, como o Luiz falou, isso é inevitável. Nos próximos anos, isso só tende a aumentar, porque é algo que vai ganhar muito em tempo, né, construção, em volume de recursos humanos. Isso vai estar na construção em fábrica, né, construção modular. Diminui muito a necessidade de volume de pessoas a trabalhar, o que vai totalmente de encontro com a nossa necessidade, que é produzir, né, em quantidade e atingir aí esse volume que o mercado exige. A construção modular, a característica mais interessante que tem é a possibilidade de poder construir em série, Uhum. como se fosse uma linha de produção normal. Hum. E isso consegue otimizar custos, logo isso vai impactar no preço final que consegue oferecer ao cliente, não é? De maneira que penso que eh, é mais um elemento positivo do que faz com que eu identifique a construção modular veio para dar a resposta a uma necessidade urgente, que é famílias cada vez com um salário mais apertados, cada vez mais dificuldades para comprar uma casa, para arrendar uma casa, e têm agora a possibilidade para consolidar ter uma boa casa, bem construída, a preços um pouco mais acessíveis. Eu não diria a preços muito mais baratos. A construção modular depende muito do tipo de materiais que se utiliza no preço final. Né? Há a construção modular barata, há a construção modular equilibrada e há a construção modular cara. Tudo depende um bocadinho daquilo que as pessoas procuram mais no momento em que pretendem encontrar casa. Agora, creio que aí dá-se, mesmo com um nível de construção bastante elevado, consegue-se oferecer preços mais acessíveis ao interessado. E agora vou mudar um pouquinho o tema. Eu quero tentar entender quando esses investidores vêm ter contigo, Miguel, para tentar, para explorar essa opção de investimento. Quais são as principais preocupações que eles colocam quando você dá a indicação de que casa modular é um bom caminho para se investir? A questão tem a ver mesmo com o preconceito, que é um investimento seguro ou não. Quanto tempo é que dura uma casa modular feita pela Congrau, por exemplo? Eu digo que não é só com grau, mas uma boa construção modular pode durar 100 anos. Tal uma construção de alvenaria pode durar 100 anos. Agora, há cuidados ao longo dos anos que é preciso ser, né? Para manter essa casa Uhum. em condições de utilização adequadas. De timing e de tempo de retorno de investimento, porque eu já entendi que a construção é muito rápida, porque é feito em ambiente fabril e com um sistema já padronizado a nível de materiais de construção. Mas a escolha do terreno, qual o impacto que a escolha do terreno tem nos prazos de entrega da obra? Muito importante. Ah, isso desta vez. Sim, mas vamos lá. Pondo a questão da Câmara, é verdade, há câmaras e câmaras. Há câmaras que são muito lentas a tratar dos processos, há outras que são bastante mais rápidas. Mas olhando apenas para o terreno, uma coisa que é fundamental perceber é tem declive, está um terreno muito inclinado, é um belíssimo terreno com, imaginemos, 1000 metros quadrados, mas tem uma frente muito ocupada que não dá para construir nada. Tem acessibilidade a redes públicas de abastecimento de águas, luz, gás ou não. Portanto, há aqui uma série de aspectos que é importante ponderar na escolha do terreno para que um terreno aparentemente que pode parecer um excelente investimento acaba por se revelar uma má aplicação financeira. Não? A questão da regularização da documentação é muito importante, né? E muitas vezes as pessoas acabam por comprar o terreno sem estudar a fundo, né? Por questões de particularidades a nível camarário, a nível de finanças, né? E isso, na hora que vai começar a fazer um projeto que é identificado, né? Se questão de destaque, se tem alguma construção, enfim. Isso sempre é importante verificar antes de comprar o terreno, para depois aquilo não ficar ali durante 6 meses, um ano, parado, até que se consiga iniciar até o projeto para o licenciamento da. Ok, então já vamos aproveitar que o nome do nosso podcast é Falar Sem Filtro. Eu vou fazer uma pergunta sem filtro para vocês. Eu quero uma resposta honesta. O quão importante é conhecer alguém que esteja dentro trabalhando na Câmara?
Porque já ouvi dizer que se você conhecer alguém lá dentro, as coisas andam mais rápido. Isso é verdade? Mercado, você conhecendo alguém, é lógico que a comunicação é fluida, faz um contato pessoal e, enfim, uma explicativa, né, No fundo é pensar assim, os gabinetes técnicos das câmaras estão a subir vários trabalho de projetos para avaliar, licenciamentos para estudar, etc. E se tiverem 50% em cima de uma mim, mas aparecer um conhecido que até com um sorriso na boca lhe diz, pá, vê lá sessões do meu processo um pouco mais para cima, se calhar mesmo no meio da conversa ajuda que esse processo suba um bocadinho, que ao menos suba aos patamares. Sim, isso é frequente acontecer, é verdade. Pronto, e não se fala mais no tema. Colocar um cenário hipotético, eu quero que vocês falem para nós, o que que vale mais a pena do ponto de vista do investidor que está assistindo aqui conosco esse episódio e não sabe aonde aplicar o seu capital. Vale mais a pena comprar um terreno grande e fazer um loteamento ou vale mais a pena comprar um terreno grande e fazer um condomínio horizontal? Por quê e como que se decorre os 2 processos e por que que um traz mais vantagens e outro menos? bastante diferentes os processos, nível de tanto burocracia como de tempo, tá? O loteamento sempre vai requerer mais tempo, mais trabalho, tá? Mas em algumas situações não tem como fugir para o condomínio. Mas o melhor caso é ser do condomínio, que o processo é mais rápido, flui melhor e a Câmara não existe tantas necessidades assim à volta do terreno, de loteamento. Então, existem algumas vantagens em relação ao loteamento fazer em condomínio. Sim. Agora, para um investidor que tem um terreno fantástico, que quer construir um condomínio com 8, 10 casas, ter em consideração não é só o custo das casas, é o custo do condomínio também. Portanto, a Câmara obriga uma série de infraestruturas básicas, de saneamento público, de acessibilidades, etc., que o investidor tem que estar preparado para esse investimento, sabendo à partida que é frequente a Câmara Municipal pedir uma caução para exigir, de algum modo, que essas vias públicas, que essas acessibilidades sejam garantidas da forma correta. Portanto, eu diria que se eu fosse um investidor e tivesse uma bolsa bem recheada para investir, eu gostaria do condomínio. Porquê? Porque o condomínio permite replicar rapidamente o resultado do investimento. Mas temos de estar preparados para um investimento mais avultado que apenas comprometermos para o lado das outras casas, não é? Portugal é um país pequeno e tem uma oscilação, muito como que muito acentuada de valores de metro quadrado de venda de imóvel. Tem vo Só no preço. É um país pequeno. Se considerar a área de mar, ah, Portugal é enorme. é verdade, agradeço a correção, Luiz. Mas sim, é um país que não tem território, muita área, mas ainda assim oscila muito o valor do metro quadrado dos imóveis. Você vê. Não falaremos ainda do metro quadrado em Dubai, que a gente ainda não chegou com o podcast lá, mas ainda em Portugal temos realidade onde o valor do metro quadrado ainda semana passada ou retrasada eu estava vendo nas notícias que o valor do metro quadrado de Cascais e Oeiras é o mais caro do país, a rondar 5 até 6.000 euros, o metro quadrado da construção já pronta. E tem lugares que o valor do metro quadrado é 1.500, 2.000 euros. Então, para o investidor, aonde que ele tem que procurar o terreno certo para ele ter o retorno esperado no imóvel já pronto? Começando pelo detalhe do preço de metro quadrado. ah, Serve como referência, os dados estatísticos que são apresentados, serve como referência para ser uma noção do tipo de preço de metro quadrado que se está a praticar em determinadas zonas do país. Só que, novamente, nós quando olhamos para estes números já estão atualizados quando estamos a olhar para eles. E eu vou dar um exemplo muito claro. Para consultar, mas foi apenas até medialista. Qual era o preço de metro quadrado consumir que se estava a praticar em Leiria? Eu assumo falha à memória com assim preços na casa dos 1.700 e qualquer coisa, dos 720, 1.740 euros o metro quadrado. E eu, como sendo a construção quando conheço, achava aquilo desadequado, não conseguia entender que fundamentação é que havia para se dar um valor daqueles. E achava estranho. Porquê? Porque
contas feitas, a mim batia-me sempre na casa dos 2.300, 2.400 euros. Claro que pode-se dizer que esse preço do metro quadrado não inclui custos com arquitetura, não inclui custos camarários, não inclui ali uma série de custos. Tem a ver exclusivamente com a construção em cima. Mas a verdade é esta, em 2026 eu consultei o mês de iríamos, já penso eu, e já dizia que o preço do metro quadrado estava em 2.200, em 2.200 euros o metro quadrado. Então afinal não sou eu que estou desajustado. Estas estatísticas é que nos ajustadas porque são apresentadas sempre muito tardiamente. Desfasada nele, tudo é fácil. Segundo aquilo que eu vi, aquilo que eu já estava a pensar o ano passado. Quando os meus valores chegavam a 2.300 e a lista decidiu 700, afinal vai saber que estava nos 2.300 que eram as contas que eu estava a fazer. Então isto para dizer o quê? Dependendo de quem quer investir ou quem quer construir casa para habitar, o investidor, na minha opinião, deve procurar primeiro selecionar qual é o target de mercado que pretende. Se quer um mercado muito elitista ou se quer um mercado enfim, com capacidade financeira limitada. E a partir daí começar a encontrar o terreno mais adequado de acordo com a localização onde procura, não? Acho que toda a zona cabe investimento aqui em Portugal. Aí é meio mais enquanto o investidor quer e pode investir, né? E lá fazer as escolhas certas. Mas o valor do metro quadrado varia muito, de fato, né, em relação às zonas, né? As zonas muito, muito abaixo do mercado, vamos da média do mercado, mas tem umas zonas também, como Lisboa, né, próximo ali da linha de Oeiras, Cascais, que é exorbitante, limita assim o mercado, a média do mercado. Então, mas tem oportunidade em todas as faixas, né, todos os tipos de zona do país tem oportunidade. Cabe no investidor o melhor estudo, né, do local, a região, das vantagens e o quanto que ele pode investir. Também ainda no tema sobre estudo, quando a pessoa, né, o investidor acede a uma plataforma dessa de busca de terrenos online, o que que ele tem que ter em mente, além do que nós já falamos, é claro, sobre os terrenos? Porque tem muito terreno que tem uma área muito grande e um valor muito baixo. Por quê? Quais são as características que o terreno tem que ter? Que documento que o investidor ou o comprador tem que aceder para ter certeza que está fazendo um bom negócio e não está comprando um terreno que afinal não pode ser construído? Primeira coisa é procurar uma empresa de construção. Que vai uma solução. Isso. Ou o arquiteto, né? Lógico, o arquiteto ele tem esse gabarito, né? Para poder orientar o seu cliente com todas as informações necessárias para a obtenção daquele terreno e para assegurar que aquele terreno vai poder ser construído uma casa com as características que ele deseja. Documentos que são avaliados, em primeiro lugar, o PDR, né, um diretor municipal, onde diz ali as regras, né, daquela zona, o que compõe ali a região, né, o que aquele solo, né, pode ser ocupado, se é para agricultura, se é rural, se é urbanizado, se é urbano. E tem as características, qual é a classe, né? Qual que é a área de construção, área bruta de construção, quantos fios, etc. Então, essa é a primeira coisa que deve ser consultada, mas junto com alguns elementos que são de caráter das finanças, né? E a certidão permanente do terreno, né? Do terreno, né? Então, quem encara meu terreno tem que ter toda a documentação que legal, né, para que seja feita essa consulta e quem tiver ali auxiliar, o arquiteto ou a construtora, poder avaliar e ver que de fato aquele terreno pode ser vendido e construído. E uma casa modular pode ser colocada num terreno rural ou rústico? Tem dois tipos de terreno rústico, né? Tem o terreno que é para agricultura, ele rústico para agricultura rural, e tem o terreno que pode se tornar urbanizado, né?
E essa característica também é verificada no PDN nessas consultas. Seja a casa modular, a construção tradicional, o LSF, qualquer tipo de construção, hoje na região já coloca todas as construções da mesma ceia, então a legislação vai para todo tipo de construção. Hum. Eu penso fundamental para quem decide procurar um terreno para construir a sua casa é primeiro definir onde é que quer esse terreno, onde é que gostaria de viver. Depois, de calhar, antes de começar a bater à porta de imobiliárias, a descobrir onde é que há uma imobiliária que tem um terreno interessante para mostrar dentro daquela zona, se calhar era mesmo ir primeiro à Câmara, pedir uma planta do PDR ou a mancha urbanizada daquela zona Uhum, e a partir daí comecei a identificar quais são as zonas mais interessantes. uhum. Eu penso que seria, se calhar, talvez o espaço mais rápido para iniciar a fazer, para não dar a perder tempo, não é? Então, depois de ter isso definido em mãos, começar a bater à porta das imobiliárias e dizer, olha, nesta dona assim, de acordo com o que me diz aqui o PDM, vejam lá se tinha aí algum terreno. Pode começar por aí. Não é? E olha, eu acho que essa é uma excelente dica. As pessoas, especialmente os investidores que vêm de fora, os estrangeiros que ainda não conhecem esses documentos e a burocracia que é em Portugal e ainda não foram orientados por algum profissional, devem chegar cá, né, se deparar com essas plataformas e ver terrenos lindíssimos por um preço muito abaixo do que o mercado comercializa, os terrenos que podem ser construídos e devem, né, e não suspeitarem que é, na verdade, um terreno que hoje o PDM diz que não pode ser construído, mas quem sabe no futuro sim, não é? E então é importante realmente eles terem acesso a essas informações atempadamente para depois não fazerem um mau negócio. Já fico a contar com situações de clientes que compram um terreno, ficam satisfeitíssimos porque fizeram um excelente negócio, mas depois passa lá uma linha d'água. E não pode? Uma linha d'água para uma dor de cabeça. Hum. Perde-se logo ali uma área significativa de terreno que não se pode utilizar. Tá a diferença do valor do terreno. Mas isso vocês conseguem ver no PDM, a linha d'água? Isso não Tá. parece entender. Tá vendo a importância desse documento. Plano diretor municipal, anotem isso, se vocês estão em busca de comprar um terreno para investir ou para construir. Às vezes, quando tem um terreno muito, um custo muito abaixo ali no mercado, na zona, pode ser que tenha uma particularidade que só mesmo consegue ser verificado tecnicamente, né, junto à câmera ou um arquiteto. Por isso que é sempre bom consultar os profissionais antes de comprar o terreno. Muito bem. Então, olha, está sendo muito boa nossa conversa, mas eu queria aqui lançar uma pergunta final para nós encerrarmos o nosso episódio do podcast, que é uma pergunta que eu quero que cada um de vocês responda. E tentem não pensar muito, tentem nos dar uma resposta o mais rápida e sincera possível, que é, engenheiro Vitor, daqui 10 anos, como é que vai estar a construção civil em Portugal? Eu acredito que o uso, né, de tecnologia vai crescer de uma forma muito exponencial, né? As metodologias substitutivas vai, vai entrar mais fábricas, robótica, as empresas que investirem mais em equipamento, em robótica, são as empresas que serão mais bem-sucedidas aqui na construção civil, não só em Portugal, né? No mundo. Mas é uma grande oportunidade para os construtores, né? Aqui a gente não pensa não ia pensar em concorrência ou tem mercado para todo mundo, mas as empresas precisam se preparar tecnicamente, né? Nós fazemos um trabalho muito sério, né? Sabemos que existem muitas empresas ou profissionais que decidem virar construtor ou mudar para a construção modular sem fazer o dever de casa, que é estudar, é se preparar. E nós vemos que tem mercado para todo mundo, mas existe muita responsabilidade atrelada. Então, os construtores que se prepararem, ter inovação e tecnologia, esses vão estar lá na frente, que é o futuro da construção civil no país. Eu vou responder outra perspectiva, que é a perspectiva do investidor. Correto, obrigada. Daqui a 10 anos o mercado não vai estar como está hoje. Mas, o que é que isto quer dizer? Eu acredito, sinceramente, que os próximos 10 anos vão estar muito focados na construção.
precisamente por aquilo que eu já disse, é a urgência, a emergência que nós estamos em Portugal de construção rápida, construção habitacional rápida. E estamos num momento borbulhante do mercado em que é muito fácil, desde que se construa com o mínimo de qualidade, é muito fácil investir rapidamente e vender. Mas é hoje, não é daqui a 10 anos. Então isto para dizer-me que se alguém que tem algum dinheiro que conseguiu amealhar ao longo dos anos está a pensar em fazer qualquer coisa, eu diria que este é o momento certo para pensar em investir na construção habitacional. E se ponderar seriamente investir em construção modular, vai replicar esse investimento mais rapidamente. Portanto, penso que este é o momento para se investir. A bolha tá para estourar, é isso. É um pouco isso. E uma hora haverá de acontecer. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Traremos todas as semanas novos episódios com esse tipo de tema, esse tipo de conteúdo. Queremos trazer aqui estes profissionais que estão há muito tempo a trabalhar no mercado de construção civil em Portugal e que tem muito para falar e agora eles finalmente têm um espaço para isso. Engenheiro Vitor, muito obrigada pela participação, por trazer toda essa tua experiência de vida e profissional para o nosso debate de hoje. Eu espero recebê-lo aqui novamente mais vezes. Obrigado, é um prazer estar nos podcast e estou sempre à disposição. Espero poder estar sempre aqui e poder contribuir com os interessados na construção em Portugal. E Luiz Miguel, muito obrigada também. É muito importante esse tua contribuição para a nossa conversa de hoje. É uma pessoa que está lado a lado com esses investidores, que são pessoas que estão tomando decisões, que estão movimentando o mercado financeiro cá em Portugal. E tudo aquilo que você falou, pode ter certeza que as pessoas que estão a assistir estão absorvendo, e isso está trazendo aqui uma mais-valia que nós, se calhar, ainda nem conseguimos imaginar o quão importante que foi mesmo esse teu debate. Então mesmo, muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada a todos que nos assistiram ao nosso primeiro episódio do podcast Mod Hub, Obras Sem Filtro. Na próxima quarta-feira estaremos cá de volta com um novo tema muito em alta. Então, nos vemos para a semana e muito obrigada.